Bom, algumas pessoas têm dúvidas, né? Eu posso me batizar? Eu não sou casado no papel, eu ainda fumo, eu ainda tenho que abandonar alguns pecados. Meus irmãos, a palavra diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, 1 Coríntios 15, 52, que haverá um tempo que nós seremos transformados. Haverá um revestimento de incorrupção e imortalidade. A corrupção nos faz pecar, ainda que nós não vivamos na prática do pecado. 1 João 5,18, nós não vivemos na prática do pecado. Mas nós ainda somos pecadores, né? O apóstolo Paulo fala em Romanos 7,19 a 25, que o bem que ele quer fazer não consegue, e o mal que não quer fazer está sempre diante dele, ou seja, está diante de nós, a corrupção, o pecado. Nós pensamos mal, nós temos más intenções, nós temos sentimentos variados durante o dia. Ou seja, é a palavra estando em nós que vai nos limpando, né? Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, João 15,3, 1 Pedro 1,22. Tendes purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Hebreus 10,10. Através do sacrifício de Cristo nós estamos sendo santificados. Então nós estamos em um processo de santificação, o qual a palavra vai nos remodelando. Agora, o batismo é o início da vida cristã, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Eu creio e sou batizado. Nós vemos ali em Atos capítulo 2 que houve um acréscimo naquele dia, no período do Shavuot, né, a festa das semanas, mais conhecido por nós como Pentecostes, né, um termo latinizado. Quase 3.000 pessoas foram batizadas. Essas pessoas, os judeus, né, de várias partes do planeta, ouviram do Evangelho a primeira vez, né, ouviram falar de Cristo, do Messias que havia de vir. E Pedro ali prega e as pessoas creem. Nós vemos em Atos capítulo 8, verso 12, que as pessoas iam ouvindo a mensagem que Filipe, e aqueles que iam dando crédito iam sendo batizados, tanto homens quanto mulheres. Nós vemos um pouco mais à frente, quando Filipe, né, a partir do verso 31, Filipe se encontra com o eunuco e começa a pregar ali, através na escritura de Isaías, sobre o Cristo. E o eunuco, e aí diz assim, a partir daquela passagem, ele anuncia Jesus. O eunuco tinha ouvido falar de Cristo pela primeira vez. E chegando perto de onde havia água, o eunuco perguntou, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? E Filipe coloca apenas uma condição. Filipe não fez uma lista, você fuma, você é casado no papel, você faz isso, você... Não, ele creu, eu creio, então nada impede que você seja batizado. E por quê? Porque o cordeiro é sem defeito. Né? Tem pessoas que falam assim, olha, depois que eu me consertar de alguma coisa, então só no arrebatamento você vai fazer isso, e nem vai ser arrebatado, porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Pedro fala em Atos 3,19 que as pessoas deveriam crer e, claro, seriam batizadas para serem cancelados os pecados. 1 Pedro 3,21 mostra que o batismo é uma resposta que nós damos para com Deus. Não é o despojamento da imundície da carne. Nós continuamos sendo pecadores, mas agora nós somos pecadores justificados a partir do momento em que nós cremos e somos batizados. Tem pessoas que falam assim, não, eu não vou me batizar porque eu não sou casado no papel. Meus irmãos, certa vez eu ouvi falar de uma pessoa, de uma determinada pregadora, que não batizou uma mulher porque ela não estava casada no papel. Só que o marido dela não queria casar no papel. Então o que aconteceu? Essa mulher saiu da igreja. Agora, vamos entender alguma coisa. Talvez eu vou falar algo aqui que vai chocar a igreja, né? Ou talvez os religiosos. O papel, que na realidade foi criado, né? Esse ofícios do registro civil, que é o cartório que nós conhecemos, em 1874, né, se não me engano, era deputado-geral do Império do Brasil, João Alfredo Corrêa de Oliveira, entra em vigor em 1875. E luteranos não podiam oficializar
a união. Somente os católicos e os acatólicos, que no caso eram os luteranos, só poderiam fazer registros nas próprias igrejas ou nas prefeituras. Agora eu pergunto, e o que aconteceu com os cristãos do passado? E outra coisa, e este papel que dá direito a união abominável na presença do Senhor? E este mesmo papel que dá direito ao divórcio que o Senhor abomina? Então, é claro que a pessoa pode se batizar. A condição é a fé. Ela vai crer no sacrifício, ou seja, no sacrifício que foi aceito por Deus. A oferta que foi aceita por Deus foi o sacrifício de Cristo. E nesta oferta, nessa vontade, nesse sacrifício, nós estamos sendo santificados. Então a palavra ela vai nos moldando, ela vai nos ensinando. Então não tem como você abandonar. Para você abandonar os seus pecados, para você se batizar, seria a mesma coisa que você se curar de um câncer para depois ir no médico. Não há conexão uma coisa com a outra. Então nós confiamos em Cristo, e porque nós confiamos em Cristo, nós somos batizados. Nós não precisamos aprender toda a Escritura para ser batizado, mesmo porque nós não vamos aprender toda a Escritura. Nós não vamos. A Bíblia diz que tem coisas que não foram reveladas. Mas nós somos batizados. A partir do momento que nós somos batizados, nós ressuscitamos juntamente à semelhança de Cristo. Este é o novo nascimento e como crianças nós vamos recebendo o genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus e crescendo. E nós vamos crescendo para a salvação. E é claro que a Escritura vai nos mostrando que isso está errado, aquilo eu tenho que me consertar, aquilo eu tenho que mudar. O único que demorou mais tempo na Bíblia para ser batizado foi Paulo, 3 dias. Nós vemos pessoas fazendo cursos de batismo durante 1 ano. Vocês querem fazer o quê? Purificar a pessoa através do estudo do batismo? Não. Nós somos purificados pelo sangue de Cristo. E a partir de então, nós nascemos, temos um novo nascimento, e a palavra vai nos moldando, vai nos remodelando da forma como a Escritura está determinada. Amém? Então se você tem um desejo de se batizar, veja, batismo não é sentimento, é fé. Aquele que crer e for batizado será salvo. Uma coisa liga a outra. O bandido da cruz não dá para ser batizado. O moribundo, uma pessoa que está no leito de morte, não dá para ser batizado. Mas a partir do momento que nós ouvimos a mensagem do Evangelho e cremos, nós estamos aptos pelo Senhor para o batismo nas águas. A partir do momento que não fazemos isso, nós incorremos em erro. Nós incorremos em erro. Então, se você ouviu o Evangelho e você crê na pessoa de Jesus Cristo, você pode ser batizado. E aí a palavra vai te ensinando e te redirecionando. Amém? Deus abençoe.